Olá! Hoje vamos mergulhar no e-book O Guardião da Lógica. E ele traz essa visão da lógica como, assim, uma ferramenta-chave para a gente navegar na complexidade, buscar a verdade. Meio inspirado no Sherlock Holmes, sabe? Uma mistura interessante mesmo. E o nosso foco aqui vai ser entender como ele usa essa bagagem toda para aplicar a lógica, principalmente na identificação de falácias lá no mundo jurídico. Uhum. Aquele pensamento mais estruturado, talvez vindo da programação, parece que ajuda ele a desmontar os argumentos. Faz todo sentido. É quase como pensar em debugar um argumento, né? Procurar o erro lógico ali, a falha. Isso, exatamente. Em vez de só ir pela lábia, pela persuasão, separar o que é estrutura lógica do que é só a retórica. Perfeito. E o ponto central do material dele é justamente esse, a importância de saber reconhecer e, mais importante, refutar as falácias. Sabe, aqueles raciocínios que até convencem, Aham. mas que no fundo são inconsistentes, logicamente falando. Para ele, para o autor, isso é crucial para um advogado que quer ser ético, né? E para deixar isso mais claro, ele usa exemplos, né? Sim, ele traz casos para ilustrar. Como é que a lógica entra aí? Bom, a defesa trabalhou bastante para desmontar a acusação usando a identificação de falácias. Uma delas foi o famoso ad hominem. Ah, o ataque à pessoa? Isso. Em vez de discutir as provas, o argumento, atacavam o caráter do tipo, ele era desorganizado, sabe? Coisas que não tinham a ver com a acusação em si. Entendi. Desviar o foco para a pessoa. Exato. E teve também o falso dilema, que é quando apresentam só duas opções, como se fossem as únicas saídas. Tipo, ou foi ele ou foi um hacker externo, ignorando outras possibilidades. Justamente, ignorando outras explicações que poderiam existir para aqueles fatos. Fecha o cerco de forma ilógica. Tá claro. Ele mostra como essas armadilhas aparecem em vários contextos no direito. Fica bem clara então a tese principal dele. Essa capacidade de analisar os argumentos friamente, de pegar a falácia no ar, Uhum. é mais que uma técnica, é essencial para buscar uma justiça que se baseie em fatos, em lógica, e não só em quem fala mais bonito, né? Exatamente. Ele coloca o domínio da lógica aplicada quase como um pré-requisito para advogar de forma eficaz e principalmente ética. É uma ferramenta para separar o argumento que se sustenta daquele que é só fogo de palha, né? Logicamente falando. E essa habilidade toda de identificar falácias, embora ele foque muito no direito, com essa visão vinda da computação, parece que serve para muito mais coisa, né? Ele até lista umas categorias, falácia de relevância, presunção. Sim, e essa é a beleza de estudar lógica, né? Quando a gente entende o que é um apelo à emoção, ou uma falsa causa, ou esse falso dilema que a gente falou, Certo. a gente ganha uma ferramenta para analisar tudo de forma mais crítica. Não só no tribunal ou no código, serve para filtrar notícia, para discutir no trabalho, em debate político. Pois é, o que nos leva a uma reflexão final, talvez. Se reconhecer esses argumentos falaciosos é tão importante para evitar erros graves num julgamento, Sim. será que a nossa própria capacidade de identificar essas mesmas falácias, o apelo à emoção, a generalização sem base, o dilema forçado, no dia a dia, como isso poderia melhorar nossa forma de ler o mundo, de discutir ideias e até de tomar decisões melhores? Fica aí a questão.